Vocês já estão prontos para a terceira revolução industrial? Não? Pois tratem de ficar. Pensata, com Marcelo Madureira. Hoje, aqui no Pensata, eu vou falar não sobre um livro, mas eu vou falar sobre um documentário. A Terceira Revolução Industrial, de Jeremy Rifkin. Eu recomendo vocês assistirem esse meu vídeo, aliás, todos os Pensatas, em 1.25 de velocidade no YouTube. Ou seja, você clica ali naquela engrenagemzinha, ali vai ter velocidade de exibição, e você coloca ali ponto 1.25, que vocês vão ver. Eu sei que eu sou chato, mas eu vou ficar um pouco menos chato. Como eu já disse, hoje eu não vou falar de livro, vou falar de um documentário feito por um sociólogo chamado Jeremy Rifkin. O Jeremy Rifkin é um sociólogo intelectual, é um consultor de empresas, é um consultor de países. Ele é consultor da China e consultor da Alemanha, para vocês terem ideia. Consultor para longo prazo. O Jeremy Rifkin, ele trabalha nesse campo de planejamento de longo prazo desde 1973, mais ou menos, e ele já teve mais de 20 livros publicados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele tem aqui os principais, que eu vou ler, mas se você consegue ler em inglês, melhor. O século da biotecnologia, 99, a era do acesso, 2001, a economia do hidrogênio, o fim dos empregos, o sonho europeu, e também o que ele publicou em 2012, a terceira revolução industrial, e em 2015 a Sociedade do Custo Marginal Zero. Isso é em português. Esse documentário que eu separei para vocês, ele está em inglês. Daí a importância que tem da gente estudar inglês hoje em dia. No mundo da internet, saber inglês é mandatório. Hello! O senhor fica falando o inglês e o sem legenda? Não tô entendendo nada! Para aqueles, que são mais corajosos, eu recomendo, talvez, assistir na velocidade normal e vendo as legendas em inglês, que fica mais fácil de você acompanhar. Se você realmente tem problemas com outras línguas, eu tenho aqui um outro acesso, mas são só 5 minutinhos de palestra, mas dá uma ideia geral do que é o documentário todo. Você vai ficar na saudade e vai se inscrever em qualquer curso de inglês que aparecer, ou mesmo estudar sozinho. Você pode não concordar com tudo que o Jeremy Rifkin pensa, mas uma coisa é verdade. Esse professor da Universidade de Wharton, nos Estados Unidos, por muitos anos, realmente é um sujeito visionário. Já nos anos de 1998, ele conseguiu prever a questão do displacement hoje, ou seja, com a automação do trabalho, com os robôs, muitas pessoas de alto nível, engenheiros, médicos, advogados, subitamente iam perder os seus empregos. Aliás, desde os anos 70, o Jeremy Rifkin, ele realmente faz previsões, mas não como futurólogo, não, ele faz baseado nos estudos que ele tem, principalmente nos estudos que ele tem de tecnologia, de sociologia, de antropologia, de comportamento humano. Esse filme, A Terceira Revolução Industrial, ele faz uma palestra para um grupo composto, maior parte dele, por millennials. Os millennials são as pessoas que já nasceram nesse século XXI. E mostra para os millennials quais são os desafios que eles vão ter que enfrentar ao longo da sua vida e que eles estão na beira, no início do que a gente chama de terceira revolução industrial. Nesse filme, o Jeremy Rifkin mostra para a gente como é que foram os princípios que fizeram as revoluções industriais, ou seja, mudanças estruturais nas comunicações, nas fontes de energia e no transporte. New communication technologies to more efficiently manage economic activity. New sources of energy to more efficiently power economic activity. And new modes of transportation to more efficiently move economic activity. Na logística. Por exemplo, a evolução que a indústria humana teve a partir na energia do carvão, do vapor, energia através do petróleo, do hidrocarboneto, e a evolução para a energia, hoje que a gente já chamava de fontes alternativas, mas cada vez são fontes principais de energia, como o hidrogênio, a energia solar, a energia eólica.
No caso dos transportes, ele mostra também como, por exemplo, o uso do vapor, né, fez com que você desenvolvesse as locomotivas, os trens, enfim. Como com a indústria do petróleo você conseguiu melhorar ainda mais a performance dos transportes, da logística, principalmente popularizando o automóvel, né? E no caso das comunicações, a mesma coisa. A imprensa, que era movida a prensa, era mecânica, passou a ser movida a vapor, depois a eletricidade, e com o advento da eletricidade, como avançou a humanidade. O Rifkin coloca é que esses três fatores funcionando juntos, ele causa um evento de uma revolução industrial, uma mudança completa nos paradigmas econômicos, sociais, enfim, na vida das pessoas. E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de se vivenciar. É um trabalho que realmente exige de cada um de nós uma perspectiva do mundo e uma certa coragem de encarar os desafios que são enormes. No nosso caso, né, eu me considero um milênio, acho que você também, porque na verdade todos nós que estamos vivos, né, e que somos úteis de alguma forma, nós somos também milênios, não são só aqueles que nasceram a partir dos anos 2000, né, que hoje já estão aí em torno dos seus 20 anos. Vamos poder até pegar os anozinhos atrás, no final do século XX, né, porque eu tenho uma filha de 30 anos que eu também considero uma milênio. Mas os desafios que estão colocados para os milênios aí são, ele coloca logo no início, muito claramente, né, são basicamente três grandes desafios. O primeiro é a concentração de renda, o processo de concentração de renda que vem ocorrendo no planeta ao longo dos tempos. Mas hoje, ele mesmo diz no filme que cerca de 64 pessoas, né, pessoas físicas, seres humanos, detêm um terço da riqueza do mundo. Ou seja, essas pessoas são mais ricas que a maior parte dos planetas da Terra reunidos. Ele também fala do aquecimento terrestre e de todas as mudanças ambientais, climáticas, porque o planeta está passando e como essas mudanças, caso nada seja feito, poderão acabar com a vida no planeta rapidamente, num horizonte de 100 a 150 anos. O nosso planeta, o Rifkin lembra, mais uma vez, eu já falei isso aqui, já passou por 5 hecatombes. A vida toda ela já foi destruída nesse planeta 5 vezes. Não custa nada acontecer uma 6ª vez, que aliás acontecerá caso nós nada fizermos para mudar o nosso comportamento e parar com essas mudanças radicais que estamos fazendo no meio ambiente, né, nas condições atmosféricas. A terceira questão que ele coloca é a questão ambiental, ou seja, os hidrocarbonetos, a indústria do petróleo, que é a indústria não só de combustível, mas também a de fertilizantes, a indústria ligada também à questão de produtos sintéticos, ela produz uma quantidade muito grande de efluentes, ou seja, de dejetos, e também provoca o aquecimento e mudanças radicais no clima do planeta. Então a questão de mudança, né, de uso da nossa energia é muito importante e ele coloca aqui na questão da terceira revolução industrial. Mas o que é a terceira revolução industrial, afinal, Jeremy Rifkin? É o seguinte, ele coloca ao centro da terceira revolução industrial o que a gente chama de a internet das coisas. In the Internet of Things era, sensors will be embedded in every device and appliance, allowing them to communicate with each other and Internet users, creating an intelligent technology infrastructure for a smart world. A internet das coisas é o somatório daqueles 3 fatores que fazem com que exista, né, o que se chama de uma revolução industrial. É a internet nas comunicações, é a internet na logística e a internet na economia. Hoje, nós vivemos cada vez mais em rede. Aliás, a humanidade, nós sempre vivemos em rede, né? Evidentemente, né, na era pré-histórica, a nossa rede era o nosso grupo étnico, né, o nosso grupo de caçada, né?
Depois, né, a partir do desenvolvimento das civilizações, os nossos grupos culturais, étnicos, nacionais, passaram a ser também nossas redes. E com o desenvolvimento das telecomunicações, cada vez mais a humanidade vive em rede, em conexão. Portanto, as questões que dizem respeito ao ser humano que está na China, de certa e de toda forma, diz respeito também ao cidadão que está na América do Sul, está na América do Norte, está na África ou até mesmo na Antártica. Cada vez mais nós vivemos interligados em rede. Isso tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Isso aí faz com que a gente seja muito preocupado em preservar nossas culturas locais para que elas não se percam, mas também facilita muito o nosso aprendizado, facilita muito a nossa comunicação, solução de problemas a níveis globais, mas no outro lado existe também o que a gente chama de black net, ou seja, nós estamos conectados para o bem e para o mal. A black net, né, que funciona com essa coisa de fake news, funciona com essa coisa toda de ligações entre grupos terroristas, entre pessoas realmente do mal. A black net hoje já é controlada totalmente pelas máfias. Portanto, essa questão de fake news, essa questão toda que funciona de cancelar pessoas, isso já é controlado pela máfia. Se você quiser destruir a reputação de alguém através da internet, você procura o mafioso certo, paga a quantia certa, que ele vai tomar as providências certas através da rede mundial de comunicações para deixar a sua reputação no chinelo. É assim que funciona. É um negócio que movimenta bilhões de dólares. Mas voltando às coisas positivas, eu estou fazendo um resuminho desse documentário, que na verdade eu recomendo fortemente que vocês assistam. Façam, ele tem 1h44, não precisa assistir de uma vez, mas eu tenho certeza que se vocês se deixarem capturar, vocês vão aprender muitas coisas, vão ter muitos insights, muitas ideias sobre todos os pontos que o Jeremy Rifkin levanta ao longo de todo o filme. Ele introduz vários conceitos, inclusive os conceitos do custo marginal próximo de zero, que é muito importante. E você sente isso através da internet, quando a gente tem acessos a vários serviços, como esse que agora você está recebendo agora, né, de me ver aqui no YouTube ou nas outras redes sociais, a um custo praticamente zero, muito baixo. Assim como você vai ter isso se repetindo, esse efeito se repetindo até nos transportes, quando mais um pouquinho, mais alguns anos, vai estar disseminado no planeta inteiro a questão do transporte comunitário, ou seja, dos carros e caminhões que são autônomos, não precisam mais de motorista, são guiados por GPS, por satélites, controlados por computadores, e que vai diminuir muito, radicalmente, o número de acidentes, de engarrafamentos e o número de carros circulando, portanto, a quantidade de CO2 que é emitida no planeta. The automated transportation and logistics internet will ease mobility by allowing people to use their mobile devices to share electric and fuel cell vehicles, monitor traffic flows, and in the very near future, enjoy driverless transportation on smart roads. Hoje no mundo existem um número incalculável de veículos. Esse número de carros circulando será reduzido drasticamente. Então imagine um espaço urbano que o ser humano vai recuperar, hoje que é usado as calçadas, usadas como estacionamento, os próprios estacionamentos públicos, né, as ruas vão ficar mais agradáveis de circular, né, você vai ter muito mais tranquilidade e qualidade de vida. Ele fala também da questão da energia, né, como a energia solar, como cada vez mais cada um de nós vai produzir e consumir a sua própria energia e vai poder, inclusive, vender aquela energia, né, a mais que você produz, através de uma rede de internet. Você vai produzir essa energia, seja através de placas solares, seja através dos ventiladores que acumulam energia, né? Enfim, você terá várias formas de produzir a sua própria energia e também de distribuir, botar essa energia que você não utiliza à disposição de indústrias, de comércio e mesmo de outras pessoas das suas vizinhanças. Homeowners and businesses will be able to produce
and consume their own solar and wind green electricity and sell any surplus electricity they have back to the electricity grid. Enfim, são grandes os desafios do terceiro milênio, são também grandes coisas importantes que estão aí para acontecer, que mudam completamente a nossa forma de viver. Por isso que a gente vive hoje, sem contar a pandemia, claro, um mundo de tantas incertezas, né? De tantas aflições. A gente fica perguntando para nós mesmos, será que eu vou ter emprego ou trabalho semana que vem, mês que vem, ano que vem? Como é que eu vou fazer para sobreviver? O Jeremy Rifkin debate todas essas ideias ao longo do filme. Ele vai discutindo como toda essa mão de obra poderá ser reempregada. Tanto você vai ter que fazer a reforma de toda a infraestrutura do mundo, né? Tudo aquilo que você usava, os cabos de telefone, cabos de telecomunicação, vai ter que ser trocado por fibra ótica. Nos países subdesenvolvidos, então, você, como não tem nada, você vai ter que construir tudo do zero. Os próprios prédios, as moradias, você vai passar aí praticamente uns 50 anos só reformando, reconstruindo e construindo um novo mundo que se vai viver. Só aí você tem realmente bastante emprego de mão de obra. Tem outras coisas que ele coloca também. Aliás, é muito importante a gente cultivar a nossa vida interior, seja através da espiritualidade, se você é uma pessoa mais mística, através da religião, se você é uma pessoa mais religiosa, ou mesmo através do estudo das ciências sociais, da filosofia, da psicologia, da sociologia, da antropologia. Se você é uma pessoa mais cética, assim como eu, mas você também passar mais tempo refletindo. Eu estou lendo um livro agora, que talvez mais tarde eu venha comentar, do John Cleese, aquele humorista do Monty Python. Pois é, mas ele foi convidado para ser visiting professor da Brown University, e ele foi por 15 anos, e ele fez um livro chamado Professor at Large, que uma tradução besta em português seria um professor à solta, mas ele faz, esse é o resumo, né, dos seminários que ele deu ao longo desses anos todos nas diversas faculdades da Brown University, e é interessantíssimo porque então ele fala justamente sobre essa questão, em que hoje cada vez mais importante você ter o cérebro de lebre, mas o pensamento de uma tartaruga. Né? Cada vez mais a gente é obrigado a pensar rápido, a se acostumar cada vez rápido com mudanças muito rápidas, mas a gente também deve cultivar a nossa mente, nosso pensamento de tartaruga, ou seja, se recolher, praticar o raciocínio, a arte de pensar. Para isso exige um pouco de solidão, de silêncio, recolhimento, paz de espírito. Isso faz muito bem à nossa alma e faz muito bem ao nosso corpo e faz que a gente pense melhor as nossas ideias, para que a gente tenha uma conduta melhor no mundo, para que a gente pense melhor as nossas decisões, pense realmente o que nos interessa. Essa questão colocada pelo John Cleese, ex-Monty Python, humorista. Vocês viram que o humorista, às vezes, ele tem um lado intelectual, não custa escutar um humorista, não. Mas, enfim, ele coloca essa questão de uma maneira muito interessante, que o Jeremy Rifkin, no seu filme, também coloca a importância cada vez maior do estudo das ciências sociais, das práticas religiosas, da meditação, todas as práticas que levem você a um encontro do seu eu interior, né? desse Deus que existe dentro de você, que você também cumprimenta diariamente, do Namastê, né, que os yogas tanto utilizam, os orientais tanto utilizam, né? Namastê quer dizer, o Deus que existe dentro de você cumprimenta o Deus que existe dentro de mim. Ou ao contrário, o Deus que existe dentro de mim cumprimenta o Deus que está dentro de você. Esse, portanto, é a terceira revolução industrial. É um filme interessantíssimo para facilitar a vida de vocês. Ele se divide em 7 capítulos, é muito didático.
É muito didático, inclusive tem uma coisa muito interessante, né, que estimulou o meu lado engenheiro. Ele mostra como é fundamental todo mundo conhecer as duas leis da termodinâmica. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida, são as duas leis da termodinâmica. Primeiro, ele diz, a primeira lei da termodinâmica, diz que toda a energia do universo, ela não aumenta nem diminui, ela está num sistema fechado, e se expandindo numa mesma direção, né? Por isso as galáxias estão se afastando, por isso que as coisas, desde o Big Bang eram muito quentes, vão esfriando, né? Vão se distanciando, e esse segundo conceito é o conceito, né? O princípio da entropia crescente, né? Que tantos artistas ficam preocupados com isso e fascinados, mas não entendem porcaria nenhuma, mas o princípio da entropia crescente é que a energia, como está no sistema fechado, ela só se modifica no sentido da desorganização, né? Então aquela energia que é utilizada, né, ela não desaparece, mas ela se transforma de outra maneira, de uma forma até que ela tem uma energia potencial menor, quer dizer, ela tem um potencial menor de ser utilizada, mas ela continua ali, existindo dentro do cosmos, do universo. Como é interessante, então, esse é a terceira revolução industrial, do Jeremy Rifkin, esse documentário que eu realmente recomendo a vocês que assistam e depois mandem para cá seus comentários, assinem o meu canal e compartilhem com os amigos, né? Porque o Pensata é um programa de ideias, é um programa de insights, é um programa de pensamento. E se vocês quiserem também me dar uma força, não custa nada me perseguir em todas as redes sociais, né? Seja o TikTok, né? Seja o Instagram, seja o Twitter, o Facebook, tem tanta gente no Facebook, manda um abraço para eles. Enfim, fiquem comigo. Um beijo, um queijo. Tchau.